Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bem-vindos ao programa Política com Factos. Na semana passada tivemos como nosso convidado o Ricardo Cruz, presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, um homem conhecedor da sua terra, que não tem medo de pôr mãos à obra e que o maior orgulho tem é ter a freguesia limpa. Aqui em estúdio, Filipe Alexandre Raposo e também António Brás, para fazer aqui um comentário à entrevista deste presidente, que é mais um que o seu partido é a sua freguesia. Viva, muito bom dia. Olha, eu gostei imenso, aliás, gosto de todas as entrevistas que fazemos, mas gostei muito desta entrevista porque o presidente de Junta de Alvalade tem aqui uma característica curiosa, que é, nós normalmente quando entrevistamos aqui os presidentes de Junta, há uns que têm uma componente mais política, porque já há alguns anos andam nestas coisas, ou enfim, é da sua natureza, e alguns têm uma visão mais pragmática de resolver as questões e são menos políticos. Aqui, neste caso, conseguimos condensar numa mesma pessoa as duas características. É um indivíduo claramente com aptidão política, com uma leitura política com alguma sagacidade, mas simultaneamente tem uma característica que é muito, muito importante e até determinante dos presidentes de junta, que é ter a capacidade de fazer acontecer as coisas. Portanto, e depois tem eu disse-lhe isto durante a entrevista, tem este desprendimento no sentido de não ficar à espera, no caso do município, ou às vezes até do governo central, que venha resolver os problemas. Ele, desde que tenha os meios, ou se os arranjar, ele executa e faz. E isto para o freguês, não é? Que é o cidadão comum, é fundamental. Esta perspectiva de ver as coisas é fundamental. Eu achei aqui curioso vários casos que ele aqui citou, como a questão agora das empresas estão lá, tem a questão do papelão, tem não sei quantos. Ele resolveu, não ficou à espera que viesse alguém resolver, fosse ou não a competência dele. Portanto, é interessante. Eu acho que Alvalade tem, aliás, isto também nota-se em Alvalade, para quem conhece, vê-se que é uma freguesia bem cuidada e bem tratada, e há algum contentamento. Aliás, o contentamento da população nota-se depois nas eleições e nos resultados que vai obtendo. Filipe Alexandre. Olá, bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha lá em casa e naturalmente aqui aos meus colegas. Em relação à última entrevista do Ricardo, do presidente da Junta de Alvalade, concordo, como é óbvio, com o António Brás. O presidente de Alvalade demonstra, primeiro, que está muito à vontade com os temas, conhece os temas, conhece o funcionamento da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, como é que as coisas se fazem, como é que se conseguem, mas acima de tudo percebeu aquilo que há alguns, nem todos, porque também vai muito do perfil das pessoas, percebeu uma coisa que muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, o facto de as juntas de freguesia terem poucos recursos, e nós conseguimos ver 2 ou 3 casos mais próximos que acontecem isso, quando os presidentes de junta percebem ou estão disponíveis e têm esse perfil de pôr mãos à obra, eles próprios chegarem-se à frente, como se costuma dizer, e o Ricardo é um caso desses, as coisas acontecem de forma mais rápida e também conseguem mostrar resultados mais rapidamente, porque não estão à espera, muitas vezes, da questão da Câmara, não é? À espera que a Câmara traga isto, à espera que a Câmara faça aquilo, eles fazem com o que têm e a coisa siga, como costuma dizer, siga para a frente. E o caso de Alvalade do Sado é um caso desses. O resultado, como disseram e muito bem, fala por si, tem a confiança das pessoas porque as coisas aparecem, é uma pessoa da terra, é uma freguesia que consegue
ao contrário das outras, ou da grande maioria das outras, no que diz respeito às responsabilidades, neste caso mais do Governo Central, consegue estar melhor que as outras, porque né, a questão da GNR, a questão do centro de saúde, a questão dos acessos, até tem, não, podemos dizer que até está bem servido a comparar com os outros, por isso é caso para dizer que Alvalade, e não estando aqui a puxar politicamente para lado nenhum, é um facto que Alvalade está bem servido, né? nesta matéria, porque as coisas acontecem, né? E faz as coisas acontecerem, que é o que é importante, e é o que as pessoas precisam, e é o que as pessoas estão à espera. O Ricardo Cruz está no último mandato, nós, neste caso vocês costumam sempre candidatá-lo, portanto ele daqui a 3 anos sim, e qualquer coisa poderá ser candidato, por exemplo, à Câmara de Santiago. Sim, é assim, o caso de Santiago, e por acaso não falámos, e foi mesmo por acaso. Em Santiago do Cacém concorreu o movimento independente, apoiado pelos 2 partidos, excepto na freguesia de Alvalade do Sado. Na freguesia de Alvalade do Sado, o Ricardo é candidato, ou continuou a ser candidato pelo Partido Socialista. Não sei o que é que se passou ou o que é que não se passou, só sei é que é um facto, foi a única freguesia onde o movimento apoiado também pelo partido dele não fizeram uma candidatura do movimento e ele continuou pelo Partido Socialista. Vale o que vale, mas é um sinal para algumas, se quisermos ler a coisa politicamente, é um sinal de algumas coisas. Agora, também podemos dizer, não sabemos naturalmente o que é que vai acontecer daqui a 4 anos, se vai continuar tudo como está. Agora, que o presidente da Junta de Freguesia de Alvalade do Sado é um ativo com provas dadas do Partido Socialista no Conselho de Santiago, isso é. Okay. Sem dúvida, é um ativo importante do Partido Socialista. Estas questões dependem muito de como correr também este mandato do movimento. Eu nestas coisas, da experiência diz-me que, regra geral, daqui a 4 anos teremos os mesmos candidatos, nomeadamente de quem ganha. Só se as coisas corressem, nós aqui na região nem temos exemplos de casos que tenham corrido muito, muito mal, que ao fim de 4 anos não sejam candidatos. Mas aqui a questão efetivamente, é um ativo importante do Partido Socialista. E uma coisa que o Filipe disse, e é importante, que é engraçado, por acaso ele disse, isso que se percebeu do que disse, que ele disse, quando falou do trabalho do Ricardo, disse, isto não é puxar a brasa à sardinha de ninguém. E há um bocado esta tendência, quando nós, e isto é uma questão que todos temos que ultrapassar. Eu quando falo do trabalho do Ricardo, ou de outro presidente qualquer, eu não estou muito preocupado, verdadeiramente não estou muito preocupado com o partido que ele é. Não estou. Agora, que é natural, quando eu, por exemplo, quando eu critico positivamente o Presidente da Câmara de Sines, há pessoas que dizem, olha, este agora já é da CDU. Ou se eu falar mal do Presidente da Câmara de Sines, dizem assim, olha, este agora também já é de... As pessoas têm uma tendência para catalogar e para achar que tudo aquilo que nós dizemos tem uma intenção política, ou tem uma segunda intenção. É terrível. Isto é milenar, não é? Isto não se consegue ultrapassar. Mas é muito assim. Eu francamente, no caso dos presidentes de junta e dos presidentes de Câmara, aquilo que fazemos aqui, abstrai-me completamente de se faz parte do movimento, se é de um partido, abstrai-me completamente, não ultrapassa-me. Outro dos temas aqui deste programa será a habitação, que é um tema que temos aqui um jornal de 2008 que fala exatamente da mesma problemática dos trabalhadores que vêm para Sines e as questões de segurança e tudo o resto. Portanto, é um tema antigo, quer dizer que ainda há muita água para correr. Nesta altura, em 2008, esperavam-se 3.000, mas agora o número é bem diferente. Agora se uma notícia que são 7.000, penso que são 7.000, mas isso é uma notícia de 2008, não deixa de ser curioso que hoje não, ao longo destes quase 20 anos, andamos a falar da mesma coisa. Agora falamos que são mais 7.000, há uns anos atrás eram mais não sei quantos mil. Cada vez que há grandes investimentos, voltamos a esse tema.
E como é que eu ia dizer? Isto a conversa é sempre a mesma, infelizmente, porque é sinal que as coisas não resolvemos ou não evoluímos, não é? E lá está, continuamos a evoluir no que diz respeito aos grandes investimentos e do ponto de vista industrial, não é? Continuamos, e de certa forma é positivo, não é? Porque há aqui um desenvolvimento económico. Agora, não é positivo, é tudo aquilo que esse desenvolvimento económico traz, ou neste caso também não traz, não é? E no caso de Sines, não. E nós falamos muitas vezes na questão de Sines, eu acho que é na questão da nossa região e da região do Alentejo Litoral. E é pena que os 5 presidentes do Alentejo Litoral, ou se já perceberam isto, e agora até são, excepto Odmira, os outros 4 foram eleitos agora, como é que, de forma simpática, ainda não se tenham apercebido que isto é um problema da região, não é? E se forem funcionar como uma região, provavelmente há coisas que já podíamos ter resolvido ou podem resolver do que se forem resolver de forma individual. Agora, e como eu disse anteriormente, a conversa é a mesma, não é? Nessa altura estávamos à espera de 300, não é? 3 mil. Tínhamos o problema da saúde, tínhamos o problema da GNR, tínhamos o problema da habitação, tínhamos o problema dos acessos. Passados quase 20 anos, né, dizemos que Sines precisa de 7 mil trabalhadores e continuamos com o problema da saúde, com o problema da GNR, com o problema da habitação, com o problema dos acessos, sendo que agora, e quando a obra da ligação ao Grândola ficar concluída, acho que até vamos ficar muito bem servidos e daquilo que nós, quando passamos, podemos verificar, acho que até vai ficar uma coisa com algumas condições e com alguma qualidade, e os acessos, acho que aqui vai ficar em condições. Agora, muito rapidamente, a questão da saúde, também temos que ser justos, houve uma evolução, portanto há uma evolução que temos o hospital, pronto, temos o hospital novo. Agora, naturalmente, e também não tenho problema nenhum de dizer que, e é a minha opinião pessoal, este Conselho de Administração até tem feito um excelente trabalho. É óbvio que na questão dos médicos, nem sempre, ou muitas vezes, a parte que depende deles é abrir os concursos, é procurar, não podem obrigar as pessoas a vir para cá, não é? Tem que haver aqui um trabalho conjunto para haver outra oferta, outras condições para que os médicos possam optar pelo Hospital do Litoral Alentejano. Mas como nós sabemos também, na função pública há muitas regras para contratar e por vezes depois também não há forma de compensar as pessoas para virem para cá, e as câmaras municipais podem ter um papel importante, e algumas até têm. Agora, do ponto de vista das instalações, têm feito um excelente trabalho, tanto no hospital como nos polos de saúde, têm feito várias obras, e há aqui agora a questão do heliporto, o helicóptero não podia aterrar, tínhamos um hospital que o helicóptero não podia aterrar lá há anos que andávamos nisto, agora supostamente não, já isso está tratado. E só faltava mesmo era a maternidade. Pode aterrar. A questão da maternidade, mas pronto, a questão da maternidade, pelos números, né? E segundo os entendidos e pessoas com quem eu falei, é claro que todos nós gostamos de ter todos os serviços à porta, mas há coisas que também, né, temos que perceber que provavelmente pelos números não é um serviço que possamos ter no Hospital do Litoral Alentejano. Não é que não se... Como é que é de dizer? Para quem precisa, tem sempre... é sempre necessário, não é? Agora, se temos só não sei quantos partos, não se justifica. Para quem tem, justifica-se, não é? Claro. É sempre aquela... E pronto, e como é óbvio, as pessoas têm toda a legitimidade de pensar assim. Mas, infelizmente, ou felizmente, em alguns casos, as coisas são de outra forma. Na questão da GNR, temos tido altos e baixos, não é? Mas a questão é que continuamos a não estar servidos.
na minha opinião pessoal, a questão principalmente da questão da GNR e da saúde, há aqui uma grande falta de estratégia das câmaras municipais e do governo há mais investimentos, tem que haver mais GNR e tem que haver uma estratégia diferente para a área da saúde. Na questão da habitação, a mesma questão, eu continuo a defender a minha estratégia. Eu acho que a habitação na nossa região e em particular em Sines temos que ver de 3 formas. Uma das formas é a habitação daqueles que vêm para cá. Outra questão da habitação é aquelas pessoas que até têm condições financeiras, mas não há oferta. E a terceira é aquelas pessoas que não têm qualquer condição financeira para ter uma habitação. Isto para dizer o quê? Os que não têm realmente condições para ter uma habitação, a Câmara deve ter aqui um papel importante. Há pessoas que estão inscritas, e alguns já há muitos anos, na Câmara Municipal, porque precisam de uma habitação. Agora há aqui 2 coisas importantes, que é quantas habitações a Câmara Municipal tem, quantas estão a ser usadas, quantas é que precisam de obras, e também do bairro social. Está a ser bem gerido? As casas que foram atribuídas continuam a ter as pessoas ou passam automaticamente para outros familiares que até já nem precisam e continuam lá, não é? Não sei e tenho algumas dúvidas, mas lá está. E para concluir, e depois temos as pessoas que até têm alguma condição financeira e não há oferta, que agora até há algumas construções e até há alguma oferta para aquelas pessoas que até têm algumas condições. Por isso temos aqui 3 temas, 3 situações diferentes. Em relação aos que vêm para cá, eu pessoalmente, e já disse isto noutros programas, a questão da habitação para os que vêm, não estou minimamente preocupado. Temos que se preocupar, em primeiro lugar, em resolver os problemas que temos. Na minha opinião, eu continuo com a minha, a ligação comboio à margem sul, de forma esses trabalhadores todos que a região precisa, possa haver aqui uma ligação ferroviária de comboio num curto espaço de tempo, em que as pessoas possam viver em Setúbal, no Seixal, em Almada, e apanham o comboio e vêm trabalhar para a zona do Alentejo Litoral. Eu acho que era a estratégia melhor para a nossa região. E se me perguntar, é a melhor estratégia porquê? Também pelo facto dos serviços, não é? Também pelo facto da falta dos serviços que não temos, e no meu entendimento a região, ou Sines em particular, não tem condições. Podem vir a pregoar o que quiserem, mas não tem condições para ter mais 10 mil pessoas nos próximos anos, nem pouco mais ou menos. Não temos condições para os 14 mil que cá temos, não é? Como é que podemos apregoar que temos condições para ter mais 5 ou 7 ou 10 mil, ou fazermos estudos que isto daqui a não sei quantos anos vai ter não sei quantas mil pessoas? Na minha opinião, isso é para, como se costuma dizer, para inglês ver e discurso bonito. Porque depois na prática não é nada assim. Agora, espero sinceramente que a questão da ferrovia não parece que vão resolver rapidamente, não é? A questão da Câmara de resolver o problema daquelas pessoas que realmente não têm condições. Tenho naturalmente expectativa que a Câmara o possa resolver. Aquelas pessoas que até têm alguma condição financeira, mas o mercado não está acima das suas possibilidades. Há aqui aquela questão da comparativa, dos custos controlados, que não falei há pouco, mas falo agora. Espero que a Câmara Municipal possa ter aqui um papel importante, mas de uma forma geral, infelizmente, tenho que dizer que continuamos na mesma. E o que me preocupa mais é que continuamos sem uma estratégia, não é? Porque podemos ter uma estratégia, não é? E andar a trabalhar para conseguir implementar a nossa estratégia. Agora, se há estratégia, qual é a estratégia? Não é? Para a construção do Porto de Sines houve a estratégia de Santo André. Exatamente, no passado é assim, também há muito boa gente que no passado, é claro que, como se costuma dizer, no tempo da outra senhora nem tudo foi bom, mas o que é facto é que no tempo da outra senhora
houve alguma estratégia, não é? Houve a questão do desenvolvimento industrial do nosso, independentemente, concordarmos ou não, do complexo industrial de Sines, onde se construiu a cidade de Santo André para as pessoas virem morar e para vir trabalhar no complexo. Havia uma estratégia. Agora, se há estratégia, não vimos qualquer desenvolvimento dessa estratégia. Bom, há aqui várias questões. O Filipe já abordou muitas delas, ou se calhar quase todas. Há uma questão para mim que é fundamental, desde logo, que fala-se em 7.000 trabalhadores, mas é importante distinguir uma coisa, o que são os trabalhadores que vêm para a construção, portanto que é uma questão sazonal, vêm, trabalham e vão embora, enquanto cá estão têm que viver em algum lado, ou esta solução que o Filipe diz da ferrovia era uma boa solução, mas era, porque neste momento Sim, já não vai a tempo. Pronto. Mas construir também já não vai a tempo. Não, agora poderá ser agora para um futuro próximo, mas para agora parece-me que já não será. Eu temo verdadeiramente, por aquilo que sei, e estando inserido na área, temo que alguns investimentos possam ficar comprometidos para a falta de trabalhadores, e quando digo falta de trabalhadores é sob dois prismas, é a falta de mão de obra mesmo, independentemente de haver casas ou não, e a falta de casas, que ainda vai impactar também nessa falta que já existe de mão de obra. Agora, há aqui várias coisas importantes, e o Filipe falou nelas. Primeiro, são 7.000 trabalhadores sazonais. Destes 7.000 trabalhadores, e após a fase da construção, quantas pessoas é que vão ficar a trabalhar nestas fábricas? Há fábricas com um elevado nível de automação, como é o caso do data center, que não terá assim tantos trabalhadores, terá na fase da construção, não terá a posterior. Agora, isto, eu não tenho esses dados, mas seguramente alguém os tem e os conhece. É quantas pessoas, eu já ouvi falar em cerca de 3.000 pessoas que ficarão cá após estes investimentos. Ficarão cá a trabalhar. Não sei se corresponde à verdade, mas se corresponder a 3.000, normalmente multiplica-se por 3, que é o agregado familiar. Estamos a falar aqui de 15.000 pessoas, não vêm necessariamente para Sines, porque irão para Sines, Santiago, Santo André. E essa é uma outra questão que entram cá aqui, que é, eu penso que Santo André vai ser o grande beneficiário líquido desta vinda de pessoas para a nossa região. Eu acho que daqui a 10 anos, quando olharmos para trás, portanto, para os dias de hoje, acho que vamos perceber que Santo André vai se tornar a grande cidade, do ponto de vista demográfico, vai se tornar a grande cidade do litoral alentejano. Vai se tornar, pelo menos, a maior cidade do litoral alentejano, não tenho grande dúvida acerca disso. Aqui em Sines, depois temos esta questão que o Filipe aflorou aí muito bem, que é o que são pessoas que vêm trabalhar. Eu estou aqui a colocar já o que são pessoas que vêm trabalhar, o que são pessoas que vêm ficar cá para trabalhar, que são coisas distintas. Estas 7.000 pessoas, depois entram cá aqui numa outra questão, não é só a habitação em si, quando falamos em habitação, muitas destas pessoas não querem habitação para viver, querem habitação para arrendar e estar cá temporariamente. Eu sei que vamos ter uma base de vida de uma certa magnitude, entre 3 a 4 mil pessoas, vamos ter aqui na região uma base de vida com essa dimensão para responder a esta procura sazonal de habitação. Agora, no final disto, algumas pessoas ficarão, esse é um problema, e depois temos o problema também das pessoas que já cá estão, e que foi aflorado e muito bem na entrevista, que passou na SIC Notícias, em que as pessoas dizem o problema é que as empresas que vêm pagam valores que as famílias não podem pagar e vão empurrando as famílias daquilo que podia existir no mercado. A Câmara Municipal de Sines é naturalmente um dos players em todo este processo, como é o Governo Central, como são as cooperativas, que eu acho que urge surgir ou ressurgir a cooperativa que existia em Sines. E há aqui um conjunto de pessoas, a APS, as próprias empresas, a APS já se chegou à frente, recentemente vimos aí uma alteração ao plano ali na zona nascente da cidade para poder acomodar ali a habitação da APS, portanto alguns trabalhadores da área portuária, é um sinal positivo, Agora, o problema que se nos enferma de uma questão que é transversal à sociedade portuguesa e a Portugal em si, que é a falta de planeamento. Porque a verdade
é que tudo isto que o Filipe diz também é verdade, porque nós precisamos ter serviço, é que isto não é arranjar casas para colocar as pessoas, precisamos ter serviços depois para a própria autarquia de Sines, a própria autarquia, se tiver aqui mais 2 ou 3 mil pessoas, ou se tiver bairros novos, vai ter mais áreas para limpar, vai ter mais áreas para cuidar, vamos precisar de mais segurança, de mais saúde, mais creches, mais escolas, portanto isto é assim que funciona. Mais água... Portanto, há aqui tubos a arrebentar. As infraestruturas, portanto, há aqui uma falta de planeamento. E depois sabem qual é o perigo disto. Mais lixo. Isto sem qualquer dramatismo. O perigo disto é onde o Estado falta, a população encontra soluções. E é assim depois que aparecem os bairros clandestinos, que aparecem as barracas, porque as pessoas têm que viver, não é? As pessoas têm que viver, têm que comer, têm que dormir, enfim, é assim que funciona. E isso é um risco que podemos correr aqui, não havendo respostas. Eu acho que a Câmara Municipal... Houve aqui uma coisa importante que sucedeu nestes dias, que teve a ver com a questão da água, que depois tivermos tempo havemos de falar, e agora também com a questão da habitação. É que nós vivemos aqui durante muitos anos a dizerem-nos assim, existem muitos planos para o desenvolvimento de Sines, é o PP Sul, é o PP Norte. O atual Presidente já veio colocar esta questão na água e já veio agora colocar sobre os planos e vem-nos dizer que o rei vai nu. Estes planos não servem. Nomeadamente aqui a Zona Norte, eu venho abordar uma questão, um termo técnico da perequação, não é ágil, o processo não é ágil, ele queixou-se disso, portanto não se consegue construir imediatamente. Nós neste momento temos em Santo André tanto as casas da cooperativa, que parece que começou já a ser desbloqueado, como já foi anunciados novos investimentos em habitação, portanto, estão a começar a surgir, em Santiago, estão a começar a surgir soluções habitacionais. Em Sines ainda não estamos lá. Em Sines ainda estamos a estudar os planos, ainda estamos à procura de soluções. Porquê? Nós ainda estamos aqui a pagar o preço do que foram 12 anos do Partido Socialista. É que o Partido Socialista, quando chega ao poder em Sines, tem então o tal PP Norte, em que pouco aconteceu. O PP Norte é aqui a zona onde está o centro de saúde, desde a Baixa de São Pedro até ali ao Jardim das Descobertas. O PP Norte pouco aconteceu, e o PP Sul o que aconteceu foi venda de lotes a preços muito elevados para a autoconstrução e que gerou fortes receitas para a Câmara Municipal de Sines, para a Câmara Municipal de Sines pagar a sua pesada máquina administrativa e fazer eventos muito caros. E esta é a realidade. E o Partido Socialista sai da Câmara Municipal de Sines e não deixa novos planos de expansão da cidade. Portanto, a cidade não tem novos planos para se expandir. Este é um dos problemas. Depois, junto a tudo isto, há uma questão que a mim, eu tenho falado nisto várias vezes e vou voltar a falar, que é, estão anunciados cerca de entre 25 a 30 mil milhões. É um investimento brutal. Acho que eu saiba, não, é mesmo assim, em Portugal nunca se condensou tanto investimento no espaço, neste caso no espaço de Sines. Agora eu pergunto para nós cidadãos de Sines, coletividades de Sines, instituições de Sines, onde é que estão estes 25 mil milhões? Não é? É claro que estes 25 mil milhões não são para Sines e nem têm que ser para Sines, são para a indústria. Mas daqui, nós já ouvimos falar, por exemplo, numa unidade de cuidados continuados, já ouvimos falar no alargamento de respostas para a saúde, já ouvimos falar em novas creches, já ouvimos falar, portanto, tudo aquilo que são os serviços, há pouco o Filipe falava, e muito bem, da questão do hospital, já ouvimos falar, por exemplo, numa unidade de queimados, eu sei que as creches, há alguns indicadores que dizem que não justifica ter aqui a creche, dado o número de pessoas que nascem aqui, crianças que nascem aqui de maternidade. Agora, a questão que eu coloco é, ok, então mas se vêm 7 mil pessoas temporariamente e se depois vêm, algumas ficarão, 3 ou 4 mil, enfim, se vamos duplicar a população, não passa a ter sentido, ainda mais considerando que é uma população relativamente jovem. Isto aqui, o que se nota, a falta de planeamento é isso, é não se precaver o que vai acontecer, não planear o que vai acontecer, estamos à espera de ter aqui mais 7 ou 8 mil pessoas e depois a seguir, Jesus, vamos a correr, encontrar soluções muito rápidas e depois dizemos que as obras ficam muito caras, foram mal planeadas, que as obras demoram muito porque foram mal planeadas. E o que vai acontecer aqui, aconteceu em 2008 e estamos aqui a dizer, mas já em 2008 falava em 3 mil pessoas. Falava-se e volta-se a falar porque o problema não foi resolvido na altura e não é agora e cada vez que houver este tipo de investimentos é natural que haja estas dificuldades. Portanto, isto são questões também sazonais. O grande detalhe, nós aqui em Sines sempre tivemos, quando havia as paragens
de grande dimensão, sempre tínhamos aqui estes picos, estes fluxos de procura. Quando era o verão, tínhamos aqui um incremento de procura e a própria restauração em si nos queixa-se disso. E diz, nós passamos aqui o verão, antigamente, passamos aqui o verão e não conseguimos atender sequer aos nossos clientes tradicionais e depois chega o inverno e temos... Portanto, é flutuante, obviamente que é flutuante, isto é muito difícil para os empresários, é um facto. Agora, nós aqui estamos, isto agora não é, isto funciona por ondas, o que nós agora aqui temos não é uma onda, o que nós aqui temos é um tsunami, não é? Sobre este espírito, sobre esta ideia. E não estamos preparados, não estamos, e já não vamos a tempo também de nos preparar. As empresas, estes investimentos não vão ficar 2 ou 3 anos à espera de terem soluções para vir. Eles vêm, acontecem e vão acontecer e depois se verá. Nós que estamos cá, logo se vê. Isto é um bocado como aqueles, há dias alguém me dizia isso, é verdade, isto é um bocado como aqueles metros, o metro em Lisboa, quando é aquelas horas de ponta e não sei quantos, aquilo está programado para 200, mas cabem 500. Vão todos mal, ninguém vai bem, mas tem aqui 500 que as pessoas têm que ir para casa e aqui vai ser um bocado assim. Isto vai-se ter que realizar, melhor ou pior, mais perto ou mais longe de Sines, em habitações mais ou menos dignas ou mais ou menos clandestinas, ou soluções, já está a haver soluções de trabalhadores que vão e vêm todos os dias da margem sul em autocarros e em carrinhas, e os investimentos, se bem que eu vos digo, sei que há alguns investimentos que podem estar em causa por causa desse fator, dessa variável. Os investimentos têm várias variáveis pelos quais podem falhar, e a questão da mão de obra, que são dois. É a falta, a inexistência de mão de obra suficiente, que já é dramático, e depois é aquela mão de obra que se arranja ou que vem do exterior, chegar aqui e debater-se com esse problema e depois não ser possível fixar. Portanto, os próximos tempos vão ser críticos, naturalmente que vão. Em princípio... Só queria dizer, estava aqui a pensar numa coisa, só queria dizer uma coisa, e em relação a estas questões, e principalmente da segurança, agora até segundo se consta, até querem acabar com as sub-regiões na organização da proteção civil. Se do ponto de vista da proteção civil não estamos bem, ainda vamos ficar pior, não é? E mais uma vez, os milhões todos que Sines representa para a economia nacional só representa isso. Porque depois os seus habitantes e a sua região não representam coisa nenhuma, porque não temos um tratamento, não é um tratamento especial, a gente não precisa de tratamentos especiais, a gente precisa de um tratamento diferente em consequência do espaço onde estamos e da particularidade, não é? Porque temos aqui um complexo industrial naturalmente que tem os seus perigos, não é? A região tem consequências boas e más por este desenvolvimento. Não queremos um tratamento especial, mas queremos um tratamento diferente em consequência daquilo que cá temos e daquilo que trazem. Na questão da proteção civil, vamos ver se não vamos ficar piores. E também dizer aqui outra coisa que tenho que dizer. Quem nos está a ouvir lá em casa pode ter 2 raciocínios. Dizer, aqueles rapazes, está tudo mal, não é? Há estes problemas todos, mas isto só está mal para eles. E as pessoas lá em casa têm razão. Porque não soube ninguém dizer nada. Onde é que andam as instituições? Não é? As instituições de solidariedade social, as instituições de segurança, nomeadamente os bombeiros da região, não é? Deviam tomar uma posição. Não é? Onde é que estão também as câmaras municipais? Onde é que está a oposição? Não é? Está tudo bem. Eu vou-te dizer uma coisa em relação a isso. Aliás, vou dizer 2 coisas que também já estamos quase em cima da hora. Eu não estou aqui para falar de mim, obviamente, mas eu, desde muitos anos a esta parte, já desde os tempos, antes até disso, quando comecei na política, e depois na estação de Sines, e depois quando criei o movimento, e quando estive aqui no programa que dura também muito tempo os Pontos dos Is, e agora que estamos aqui na política com Factos, o que me tem sempre mobilizado, ou que tem sempre motivado, é precisamente esta assustadora ausência da opinião pública. E Sines
todo o país tem isto, e até diria a Europa. Há uma ausência de opinião e há um divórcio da coisa cívica, da participação cívica. Nós vimos em Sines, e em muitos lados, eu já assisti isso em alguns sítios, mas vimos em Sines e em muitos lados, as pessoas reclamam. As redes sociais tiveram uma vantagem, que é haver mais pessoas a reclamar, mas tem uma grande desvantagem, que é há menos pessoas a mobilizarem-se. As pessoas não se mobilizam, vão às redes sociais e reclamam lá. E Sines, eu pensei nisto muitas vezes. Sines, nós em Sines temos aqui uma coisa muito, muito curiosa, que é os elevados rendimentos que oferimos em Sines são a nossa bênção e são a nossa desgraça. É o facto de todas as pessoas em Sines, de uma forma geral, ou uma parte muito grande da população, viver muito bem, que permite esta acomodação. As pessoas não sentem esta necessidade. As pessoas não sentem esta necessidade porque se nós formos reparar, as grandes alterações ou as grandes convulsões que há na história e no mundo, e depois podemos traduzir isto de uma posição macro para uma posição micro, aqui no caso de Sines, estamos aqui a falar, as grandes revoluções fazem-se quase sempre por questões económicas. Por melhoria da qualidade de vida, por baixos rendimentos, por inexistência, por exemplo, esta questão que se passa em Sines da habitação. Eu diria, nos anos 70, 80, 90, as pessoas já se tinham mobilizado, já tinham vindo para a rua, já se tinham vindo reclamar, já tinha havido questões muito mais vocais. E isto todos nos vamos queixando da habitação, Jesus, que vem não sei quantos milhares de pessoas, isto ou aquilo, mas não passa muito disto. E vocês vão, por exemplo, a uma Assembleia Municipal, não se vê muitas pessoas, ainda não houve uma comissão de utentes para ser neles e fossem para a porta, hoje já não há governo civil, mas iam para a Assembleia da República. Não há. As pessoas, na própria oposição, vai fazendo um pouco aquilo que a gente diz, vão reclamando, e vivemos um bocadinho assim. E esta é a realidade. A mim, pelo menos, é isto que me tem mobilizado ao longo destes muitos anos, não tem sido mais do que isto. A própria criação, quando foi do movimento, eu sabia, acho que todos sabíamos que o movimento não tinha sequer possibilidade de ganhar, mas foi a necessidade brutal que senti na altura de existir um movimento de cidadãos que tivesse voz. E estamos outra vez no mesmo ponto. Porque nós falamos nisto tudo, mas não se passa nada, como o Filipe diz. As pessoas, de uma forma geral, parece que até estão bem, se for preciso ainda dizer, aqueles lá vão hoje para a rádio, andam sempre aqui a queixar-se, o que é que querem, o que é que procuram. É este o sentimento. E há uns, pelo menos damos a oportunidade a alguns, né? Alguns até costumo dizer são os falsos moralistas, damos a oportunidade de... Não é terem opinião sobre os temas, é terem opinião em relação àquilo que nós dizemos, e ainda bem, é sinal, e estamos aqui mesmo para isso. Aliás, na noite das eleições, houve alguns comentários do Facebook que foi isso mesmo, as pessoas não estavam preocupadas com o acontecimento ou com a opinião delas, estavam preocupadas com aquilo que nós tínhamos dito. Provavelmente não ia ao encontro daquilo que alguns queriam ouvir, mas isso também temos pena. E não é por virem dizer isto ou aquilo, ou por mandarem mensagens menos simpáticas como as pessoas já fizeram, que eu vou dizer outra coisa qualquer que eles querem ouvir, ou que vou deixar de vir aqui a dizer aquilo que eu acho e que é a minha opinião. Infelizmente, isto também é humano, é natural. As pessoas veem-se muito à sua imagem, as pessoas interrogam-se e dizem assim: porquê é que estes tipos estão a fazer rádio? O que é que eles querem? Isto é porquê? O que é que procuram? Porque as pessoas veem-se à imagem um pouco delas, ou seja, elas quando fazem alguma coisa têm uma intenção por trás e é assim. Mas pronto, a gente sabe isso e eu pelo menos vivo muito bem com isso. Claro, queria fechar a dizer-vos uma coisa. Não estávamos aqui. Queria fechar a dizer-vos uma coisa muito positiva. Mas ainda temos algum tempo. Temos. Pronto, então quero dizer aqui uma coisa muito positiva que aconteceu agora aqui nestes poucos dias e que tem a ver com o Presidente da Câmara Municipal de Sines, e vou voltar a dizer bem do Presidente da Câmara Municipal de Sines, porque eu até à data não tenho, verdadeiramente, não tenho mal ou críticas muito negativas, tenho algumas para dizer. Primeiro, só aqui resumir, acho que as coisas não estão a correr mal, francamente não estão a correr mal. Tenho a certeza que não estão a correr mal, por aquilo que vejo e que sinto e que ouço, e também tenho outra certeza, que é as pessoas já estavam à espera de mais. Neste momento sente-se também que as pessoas estavam à espera, tinham uma expectativa muito elevada, isto também era natural, estou a falar do espaço público, nomeadamente. Agora, há aqui uma coisa que o atual Presidente da Câmara Municipal de Sines acho que foi muito importante
duas questões que ele abordou, e eu gosto muito do seu posicionamento na política, e nomeadamente aqui o que está a acontecer aqui em Sines, pela forma também desassombrada como diz isto. E ele, em 2 semanas, mais ou menos em 2 semanas, vem-nos dizer 2 coisas muito importantes. Uma foi esta questão da habitação, que veio desmontar aquele mito de que isto de Sines, ficaram aqui os planos de urbanização, Sines está aqui preparado para não sei quantos, temos aqui uns planos de urbanização. Isto vem do tempo do anterior presidente, ainda antes do PS, do Manuel Coelho, que tinha aqui uns planos de urbanização, que isto era para 50 mil pessoas. Não é. Pelos vistos, não é. Há problemas complicados, nomeadamente aqui no PP Norte, que seria a solução que nós tínhamos aqui para responder a este tipo de procura que se vai sentir. E depois uma outra questão que aconteceu com as águas, não sei se aperceberam, e que o Presidente Álvaro Beijinha veio dizer uma coisa que é perfeitamente o rei vai nu, que é o município de Sines não aderiu às águas de Santo André. Lembro-me quando foi a campanha eleitoral, uma das questões que o então candidato Álvaro Beijinha dizia atenção que as águas de Santo André possibilitam-nos uma coisa, que é um volume de investimentos na nossa rede de abastecimento que a Câmara Municipal não tem condições de fazer. E isso veio-se comprovar aí durante um dia que não tivemos água, uma parte substancial do dia. Isto resumindo, o que é que se passa? Nós temos o abastecimento lá em cima no Monte Chão, já o reservatório, e o reservatório tem uma conduta de abastecimento à cidade, e como o Presidente disse, é a única conduta, ou seja, não tem uma alternativa. Se há uma ruptura nessa conduta, deixa de haver água na cidade, portanto não tem uma escapatória, uma segunda conduta. Portanto, o que ele diz é que eventualmente, quando isto acontece, tem que se fazer um bypass, tem que se ir ao ponto onde há água, contornar onde há a ruptura e vir facultar água a seguir a jusante da ruptura. Bom, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui infraestruturas de abastecimento de água à cidade muito, muito envelhecidas, que vão ter que ser alteradas. Estamos a falar de muitos milhões. Estamos a falar de muitos incómodos para a cidade, porque estão a ver o que é andar a abrir pavimentos, para substituir. Mas isto vai ter que ser feito. E andámos aqui durante os últimos, se calhar, 40 anos a esconder isto. Ninguém falava nisto, ia-se resolvendo a ruptura. A maior parte das condutas de abastecimento que temos em Sines, muitas delas ainda foram, algumas zonas da cidade, foram ainda feitas tirando ali na zona histórica. Ali a zona histórica, quando foi aquela obra, na altura também, a gente também tem que dizer bem, para dizer bem, quando foi na altura do Manuel Coelho, foram substituídas todas as infraestruturas ali na zona histórica, por ali não estaremos mal. Mas existem várias zonas da cidade com infraestruturas ainda feitas pelo gabinete. As zonas novas da cidade, portanto, novas nos anos 70, 80. Portanto, e está na altura de substituir. Portanto, também aqui, andámos muitos anos a falar das virtudes e do virtuosismo e não sei quantos da Câmara Municipal de Sines, do seu sistema de água, do preço da água e de uma série de coisas, e agora se calhar vamos pagar isto tudo muito mais caro. E é esta disponibilidade que tem o atual Presidente da Câmara Municipal de Sines de vir ao terreno e de dizer estas coisas frontalmente, isto é muito importante. Eu pelo menos revejo-me neste tipo de atitude, porque se calhar para ele é muito fácil, seria muito mais fácil dizer, olha, não vamos ter água aqui durante não sei quantos dias, estamos aqui a resolver um problema, e não, nestes últimos, se vocês pensarem, nestes últimos, pelo menos 30 anos, ainda ninguém nos tinha dito isto. Quem está mais ou menos ligado à política sabia disto, que isto era um problema, como há outros problemas mais ou menos escondidos em Sines, mas, por exemplo, ainda ninguém nos tinha dito isto. Ninguém nos tinha dito isto. Nós temos um problema grave no fornecimento, já se tinha falado na questão do amianto, sim, já se tinha escondido na campanha, tinha-se falado, mas ainda ninguém. E isto é uma questão que terá que vir a debate. Eu, pessoalmente, creio que isto terá que passar pelas águas de Santo André. Eu acho que estão criadas as condições, aliás, há uns anos largos estão criadas as condições, e eu acho que vai ter que passar por aí, para a Câmara Municipal. Ou seja, quando nós temos aqui uma chamada economia de escala, quando temos as águas de Santo André a tratar do abastecimento a todo o litoral alentejano, claro que para eles será sempre muito mais barato tratar do abastecimento e das infraestruturas de Sines do que será para a própria Câmara Municipal de Sines tratar ela sozinha. Portanto, isto parece mais ou menos claro e acho que vai ser. Isto foi abordado durante a campanha e voltou agora. E isto vai ser daquelas que vai ter que ser resolvidas. São daquelas que não dão votos, isto vai ser uma chatice, mas isto vai ter que ser resolvido. Houve quem disse nas redes sociais
que a culpa da ruptura foi do Presidente da Câmara. Portanto, Pois, as coisas funcionam sempre assim, não é? é assim que as pessoas pensam. Sim. Sim, e também para aproveitar, e só para. E também para ser justo, porque gosto de ser justo, andamos estes anos todos a falar de habitação, é um facto, mas também é um facto que no tempo do Manuel Coelho e com o Governo foi feito o bairro social e foi feito o bairro 25 de Abril junto às piscinas. Isto para dizer que foi feita alguma coisa, não foi feito, ou não se continuou a fazer, foi com a dimensão que se devia ter feito. Deixa-me eu dizer-te uma coisa. Foi bem feito. Sim, para não dizer, não se fez nada. Não, foi bem feito. É um facto que se fez. Foi bem Tem que ser feito. justo. Sim, as coisas têm que ser contextualizadas. Foram boas soluções na altura, mas também temos que dizer uma coisa. E as coisas há coisas que são boas e há coisas que são extraordinárias. Claro. Há coisas que são boas, são aquelas que resolvem os problemas no momento, e há coisas que são extraordinárias, que são aquelas que se perpetuam como boas no tempo. O bairro social hoje é uma péssima solução para todos, inclusive para quem lá vive. Hoje não é uma boa Sim, há solução. bocado falei. Sim. Tenho muitas dúvidas sobre o bom funcionamento. Sim. Na altura em que o bairro social foi feito, já estávamos numa fase em que a questão da habitação social já não era a solução prevalente. Nós, hoje em dia, quando ouvimos falar nas rendas acessíveis, na habitação a custos controlados, tudo isso, essas são as soluções. Hoje já ninguém fala em bairros sociais. Viu-se, foi um modelo que se esgotou na forma em que estava. O bairro aqui do 25 de Abril foi habitação a custos controlados, que depois teve ali um detalhe, que foi a questão das garagens. Portanto, ou seja, quem comprasse a casa tinha que comprar com o estacionamento, o preço das casas era a custo controlado. Isto resumindo, o preço das casas era a custo controlado, mas a garagem não, e encarecia muitas casas e acabou por não responder ao público que aquilo supostamente se dirigia, que era um público muito mais, com um nível de rendimentos muito inferior àqueles que efetivamente acabou por comprar as casas. Portanto, esta é a realidade. Isto foi dito na campanha. Aliás, acho que foi o PSD que aflorou isto durante a campanha. Isto foi dito durante a campanha. Nós o que precisamos ensinos, e precisamos, que é nesta voracidade da procura, vão ser feitas, já começaram a ser feitas muitas casas, e ainda bem, e vai haver público para aquelas casas, e ainda bem, mas não nos podemos esquecer, e o Filipe também disse isto, não nos podemos esquecer das pessoas que não podem pagar estas casas a estes preços. Não nos podemos esquecer, e aí sim, aí tem que entrar o investimento público, tem que vir responder àquelas pessoas que não podem ir ao investimento privado. Vamos precisar de casas a rendas acessíveis, vamos precisar de casas a custos controlados. O Presidente da Câmara Municipal de Sines já veio dizer que nestas novas construções está a tentar, nestas novas que se avizinham, está a tentar os terrenos serem compensados em género, ou seja, ser atribuído alguns apartamentos à Câmara de Sines para depois colocar neste mercado de rendas acessíveis, de custos controlados. O que eu ainda não vi ser falado pelo atual Presidente da Câmara Municipal de Sines é a recuperação do património habitacional municipal. E qual é? Andamos há não sei quanto tempo, anos, e não sabemos de facto quantos são. Há quem diga que uns dizem que são 100, outros dizem que são 200. Afinal, quantas casas é que são património municipal? Eu, quando me candidatei, na altura fizemos o levantamento possível, o levantamento empírico do nosso conhecimento. Na altura apurámos cerca de 50 focos. Que não estão a ser utilizados. Que estão devolutos. Agora é assim, eu nem sequer sei, eu não posso garantir que sejam todos da Câmara Municipal, mas vou-vos dar 2 exemplos. Aquelas pequenas casas ali na Praça da República, junto onde era a Esplanada, uma parte delas são da Câmara Municipal, não serão todas. Aliás, houve uma candidatura a fundos comunitários para recuperar aquela zona que foi inviabilizada porque algumas daquelas casas, ao contrário do que a Câmara Municipal pensava, não eram deles. Já tinham deixado de ser deles. E a candidatura, não sei se recordam, que o PS anunciou a recuperação da Praça da República e daquelas casas. Sim. E nunca foi feito e nunca mais se falou. Pronto. Na rua onde dizem que nasceu Vasco da Gama, que é a melhor referência para todos sabermos, há ali um conjunto de casas municipal, no bairro Marítimo também, portanto há algumas casas. Isto também tem custos e às vezes sai mais caro recuperar um fogo destes do que construir de raiz. Eu conheço algumas soluções
Aqui em Portugal, eu há pouco o Filipe estava fora, eu estava a pensar, aqui em Portugal não sei se existe e não sei se há alguns impedimentos legais, mas conheço noutros países soluções de património municipal e de património do Estado que é levado à praça da licitação, ao leilão, a vender e às vezes para arrendar, na situação em que está. Ou seja, quem quiser arrendar, ou se for para arrendar, ou se for para comprar, arrenda na situação em que está, investe e recupera e depois terá, é quase como como é que se chama quando é nos terrenos, está-me a faltar o termo. Bom, direito de superfície. É quase como se fosse o direito de superfície. Tu chegas ali, passas a ter direito a usufruir da casa, contratos de comodato ou o que for, passas a ter direito a usufruir da casa durante 30 anos, mas tu é que a recuperaste e ficas lá. Se legalmente for possível, este é um caminho interessante. Confesso que não sei se legalmente é possível. Noutros países sei que sucede. Aqui em Portugal não tenho conhecimento, mas poderia ser uma solução. De certeza que para estas 30 ou 40, não sei quantas são, 30, 40, 50, de certeza que apareciam pessoas que se calhar com 15, 20 mil euros, 30, 40 mil euros, conseguiam recuperar aquelas casas e ficar a habitar lá durante 30 anos, ou o tempo que fosse. Enfim, há aqui soluções. Mas por acaso, quando tivemos a oportunidade de entrevistar o nosso Presidente, devemos lhe questionar esta questão do património municipal que se encontra devoluto. E vamos então para a reta final do programa e a nota positiva e o livro. Então a nota positiva desta semana, o destaque desta semana vai para a Juventude Esportiva Melidense, de Melites, do Concelho de Grândola, pela conquista dos títulos de campeões do mundo de pesca desportiva por equipas, Portugal, e de vice-campeões por duplas no Campeonato do Mundo que se realizou em França. Fico aos parabéns para os atletas do Melidense que conseguiram esta conquista dos títulos de campeões do mundo de pesca desportiva por equipas e vice-campeões por duplas no Campeonato do Mundo de Duplas que se realizou em França. E também, pronto, naturalmente, os parabéns ao clube e a todos aqueles que tornaram esta conquista uma possibilidade para estes dois atletas. O livro desta semana, e na continuação daquilo que falámos do mês de Abril, vamos continuar a falar sobre Abril. Esta semana o livro é de António Costa Santos, que é antes do 25 de Abril era proibido, e o que era proibido, neste caso este livro, é uma viagem às proibições do tempo da outra senhora. E muito também rapidamente, já imaginou viver num país onde tem de se possuir uma licença do Estado para usar um isqueiro? Uma mulher para viajar precisa da autorização escrita do marido? As enfermeiras estão proibidas de casar? As saias das raparigas são medidas à entrada da escola, pois não se podem ver os joelhos? Não se pode ler o que lhe apetece, ouvir a música que quer ou até dormitar num banco do jardim. Já nos esquecemos, mas há mais de 50 anos, neste caso há 51, feitos agora em abril de 2024, foi quando o autor escreveu o livro, tudo isto era proibido em Portugal. Tudo isto e muito mais, como dar um beijo na boca em público, era um ato que ia contra a moral e os bons princípios, punido com coima e cabeça rapada. As senhoras sérias, as casadas, as solteiras, as jovens, as maduras ou de idade estavam proibidas de andar sozinhas. O autor fala principalmente destes temas mais relacionados com estas matérias e com as senhoras em particular, por isso fica aqui mais esta sugestão sobre o 25 de Abril, e nunca é demais para alguns avivar a memória de outros tempos, para que possamos ter uma reflexão do presente e projetar o futuro de outra forma. Vou meter na tua apresentação do livro. Primeiro, dizer-te que nunca é demais recordar o 25 de Abril, seja no dia 25 de Abril ou seja fora do 25 de Abril. O 25 de Abril e aquilo que representa o 25 de Abril, que tem
não é só uma data, já ganhou um estatuto, naturalmente ganhou um estatuto próprio essa data. E também dizer-te o seguinte, quando tu dizes, ou o autor diz, já imaginou um país, já imagino muitos, imagino o Irão, imagino todas as ditaduras cá pelo mundo, portanto, há muitos 25 de Abril ainda por fazer e não podemos ser sectários nisto, não podemos dizer que houve um 25 de Abril que foi importante em Portugal e que há muitos 25 de Abril por fazer, há algumas ditaduras por esse mundo fora que não são importantes fazer, porque também são igualmente importantes fazer. Não são as nossas, que não estamos lá, mas não vivemos sozinhos. Mas não vivemos sozinhos e a liberdade dos outros também é a nossa liberdade. Muito bem, e muitos daqueles que... Agora isto dava uma grande conversa. Dava uma grande volta. E muitos daqueles que são os grandes defensores e outros que se acham os grandes donos do 25 de Abril, depois noutras, e indo ao encontro daquilo que o António Brás está a dizer, depois noutros países que ainda se passa isto, são grandes defensores daquilo que lá se passam, só se esquecem é de falar destas, que ainda se passa lá este tipo de coisa, mas isto dava outro tema e que podemos falar, como é óbvio, porque estamos inteiramente à vontade para falar de todos os temas de consciência muito tranquila, como é óbvio. É a nossa ideia, são as nossas opiniões e estamos à vontade para falar sobre isso. Em relação ao verso, ao poema desta semana, não é bem um verso nem um poema, é uma pergunta e uma resposta da poetisa Natália Correia a uma entrevista que deu em 1983 sobre o 25 de Abril, onde lhe foi colocada a seguinte questão: o que é que ficou da Revolução do 25 de Abril? E a resposta foi: ficou uma grande disponibilidade para as pessoas se organizarem. E isto também, estamos a falar em 1983, e é muito atual, e o facto desta ficou uma grande disponibilidade para as pessoas se organizarem, quem tiver um bocadinho, e não precisa de muita capacidade para refletir nas entrelinhas aquilo que a senhora quis dizer, ou quis dizer, disse mesmo, não é? Para os tempos atuais, é muito atual e muito daquilo que se passa, infelizmente, e daquilo que temos vindo a falar no programa, e hoje em particular, é precisamente pelo facto, e o Brás também falou nisso, é pelo facto de não estarmos disponíveis. Não é falta de capacidade, porque capacidade há, é a falta de disponibilidade para se organizarmos nas várias áreas, nas várias instituições, também nas questões políticas e, acima de tudo, refletirmos um bocadinho daquilo que tem vindo já a ser já uma questão cultural, que é uns não estão disponíveis e aqueles que estão disponíveis, não é, são, entre aspas, massacrados por aqueles que nunca estão disponíveis, porque vão para lá porque têm interesses, vão para lá porque isto, e é tudo mau. Mas talvez o estado do país e o estado das organizações não se deve aos maus que estão nas organizações, mas aos maus que estão sentados nos sofás a criticar aqueles que estão nas organizações, muitas vezes a fazer o melhor que sabem. A fazer o melhor que sabem. Havia uma piada que diziam que... Cuidado. Não, que retrata muito bem isso, que era o indivíduo... Eu estou a dizer cuidado porque o nosso amigo Brás tem andado sempre muito inspirado. Não, que era um indivíduo que dizia uma coisa muito engraçada e que resume isso, que dizia assim, antes do 25 de Abril não podíamos falar que íamos presos, agora, depois do 25 de Abril, digo o que quero, mas também ninguém me ouve. Resume um pouco o que se passa. Exatamente. Não, era mais um tema e uma discussão importante, porque a questão é que as coisas vão acabando, não é? As pessoas criticam porque acaba, muitas vezes nem percebem, ou não querem perceber a importância das coisas e das instituições. Não é? E muitas das vezes, quando estão a criticar as pessoas que estão à frente das instituições, devíamos era de agradecer. E há muitos que fazem o melhor que sabem, e alguns até nem sabem mais, não é? Mas o que é facto é que foram os únicos que disponibilizaram-se para dar o corpo ao manifesto, como se costuma dizer, no bom sentido, e por isso devia de haver aqui uma grande reflexão sobre aquilo que queremos, sobre os valores, sobre a cultura incutida e principalmente falarmos naquilo que
que se transmite nas escolas, o nosso sistema da educação, porque aí começa tudo, e porque provavelmente, não estou a dizer que as coisas estão mal, estou a dizer que as coisas podem ser melhores. Como é óbvio, não sou daqueles que digo que isto está tudo mal e que estamos há 50 anos no mesmo sítio. Nada disso, estamos muito melhores, houve muita coisa que evoluiu. Agora, naturalmente, que precisamos que haja uma maior evolução. Os tempos também são diferentes e também temos que ter a capacidade para acompanhar esses novos tempos. Também dizer que para a próxima semana temos convidado, que é o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Torrão, o Sr. Hélder Moutinho, é o nosso próximo candidato. E também, quem quiser enviar sugestões, perguntas, comentários, aquilo que lhe vá na alma, pode enviar sempre para politicaconfactos@radiosinos.com, e muito obrigado a todos. É assim o final do programa Política com Factos, um programa com Filipe Alexandre Raposo, António Brás, Vicência Tavares e Filipe Medeiros. É emitido na Rádio Sinos todas as quartas e domingos às 11. Fica bem.